É muito difícil encontrar uma pessoa que já ouviu sobre as palavras de Deus, ouviu sobre a mensagem de esperança e salvação, mas em algum momento essa mensagem que era de alegria passou a ser de medo quando falou de juízo. Mas a Bíblia apresenta o juízo como algo ansiado, gostoso, uma boa notícia como é boa notícia do Evangelho. O Evangelho eterno tem o juízo no seu conteúdo. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno, e está dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Quais novidades, quais delícias do Evangelho são apresentadas nesse conteúdo essencial dele, que é o juízo? É disso que nós vamos falar com você hoje, aqui no Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Então não sai daí, que está só começando. Olá, esse é o programa Adoração e eu fico muito feliz porque você está comigo neste momento. E a gente, quando fica ao redor da palavra, vai se aproximando da palavra, o nosso coração vai se aproximando um do outro também. E essa é a maneira mais eficiente de nos tornarmos irmãos. Quando a gente vai dando passos em direção à cruz, passos ao redor e junto da palavra, e Deus nos une. Eu quero aqui, neste momento, começar de uma maneira ousada, mas muito confiante, porque minha Bíblia está aberta para falar sobre esse assunto de extrema importância, que é o juízo. Mas eu tenho uma tristezinha que já se resolve. E a tristezinha é que eu não tenho tempo para falar sobre tudo que é possível falar deste evento tão importante da história e que antecede a volta de Jesus. Eu vou falar de um assunto só, de um aspecto só, mas eu tenho uma alegria de saber que esse assunto pode continuar com você, na sua casa, porque o projeto Novo Tempo, de ser um canal de esperança, ele tem duas partes, em todos os programas, seja na TV, seja na web, seja na rádio, a gente sabe que pode continuar aí na sua casa. Na minha mão está a revista Esperança Novo Tempo, Eventos Finais. Deixa eu te explicar por que eu disse isso. Porque assim que esse programa terminar, vai começar um outro e você pode pensar assim: como que eu continuo nesse assunto? Como eu continuo nesse encontro com a Palavra de Deus? Você continua com a mensagem aberta na sua casa por meio desse tipo de material. Olha só, a revista Esperança Novo Tempo, Eventos Finais fala, dentre todos os assuntos, deste que eu falo para você hoje, sobre o juízo. E eu vou te dizer aqui, o juízo é um assunto lindo, gostoso de ser estudado e faz parte da esperança. E você pode continuar essa adoração na sua casa, estudando esse assunto, aprofundando cada vez mais e tendo um guia na sua casa, colocando diante de você os textos de maneira sistemática. E essa revista, portanto, ela não é uma revista que vai ser estudada aqui. Ela vai continuar com você, se você desejar ter ela. Ela está feita para um estudo em família, para um estudo individual, para um estudo que você pode ter no seu grupo de estudo, se você tem um, mas de qualquer forma é um assunto importante que você pode estudar na sua casa, na sua vida. Como você faz? Você liga para a gente ou manda uma mensagem para a Escola Bíblica da Novo Tempo e ao ser atendido, a gente já sabe quem é você, onde você mora e gratuitamente manda o material para você estudar aí na sua casa, sim. Você tem esse guia para isso. Não perca essa oportunidade. Eu vou começar o assunto aqui e ele continua com você aí de maneira autônoma, no seu crescimento espiritual. Eu vou fazer uma oração agora que tem dois objetivos. O primeiro é para que Deus abençoe sua vida, de uma maneira geral, no todo, seus relacionamentos, suas finanças, o seu entendimento de Deus consigo mesmo, para que você se sinta perdoado. O segundo é para que neste momento, nesses minutos que temos aqui, a gente possa ter a guia do Espírito Santo. Você vem comigo? Querido Deus, nosso Pai,
Obrigado pelas muitas oportunidades que a sua graça nos traz, sua misericórdia nos traz. E aqui, Senhor, precisamos de sabedoria e precisamos de humildade diante de Ti. Peço que o Senhor abençoe aquele que está me ouvindo agora, aquele que está assistindo agora, aquele que está assistindo ao vivo e aquele que em algum momento teve contato com esse conteúdo, Senhor. Que a nossa vida, de uma forma geral, esteja conduzida pela Tua palavra, esteja conduzida e na certeza da Tua presença. Te peço em nome de Jesus. Amém. A minha Bíblia está aberta no Salmo 51. O Salmo 51 é composto por Davi, em um momento da vida deste grande homem que parece ser uma mancha no seu currículo. Ao terminar a sua biografia, ao terminar o seu relato, o cronista que escreve sobre ele diz assim: fez Davi o que era reto aos olhos do Senhor, mas aí tem uma manchona, escrito assim, exceto no que diz respeito ele fez com Urias e o Eteu, exceto nos dias de Urias, exceto no seu pecado com Batseba. Sabe, isso traz para mim uma realidade tão humana, tão real, tão minha, tão sua, porque você pode ter pensado isso e vivido isso em relação ao seu casamento. Sabe aquele dia que você casou e você pensou assim, o meu casamento vai ser... E todo mundo planeja, faz os votos, imagina como vai ser, alinha a trajetória, felizes para sempre, mas em algum momento você descobriu que essa felicidade é para sempre, mas é cheia de curvas, ela é cheia de manchas, ela é cheia de marcas no currículo e todo mundo tem algo que não gostaria de ter vivido. E a pior parte dos nossos arrependimentos, das nossas tristezas, não é sobre aquilo que fizeram por nós, contra nós, mas é sobre aquilo que nós fizemos. Você pode ter pensado assim, a minha vida acadêmica vai ser uma vida assim, ó. Eu vou começar, vou prestar o vestibular, eu vou estudar, eu tenho um cálculo de 8, 10, 12 semestres, mas você descobre que a sua vida acadêmica não é do jeito que você pensou. Em um momento tem um escorregão, em um momento tem uma falha, em um momento tem uma pergunta assim, se eu tivesse feito de outro jeito, talvez hoje eu estaria em outro lugar. A gente pode pensar nos nossos relacionamentos, nossos filhos e outras formas de relacionamento e descobre quantos amigos a gente perdeu por uma frase que foi precipitada, porque eu não consegui e não parei para escutar direito. Aí eu vejo que a história da humanidade é essa. Ela não tem uma linha reta, o caminho pode ser estreito, mas ele é cheio de curvas, ele tem uns capotamentos assim. Eu fico imaginando se Davi ou se Adão, um dia depois, alguns dias depois de ter saído do Éden, podia ter pensado assim, se eu tivesse ouvido Eva e falado só uma frase, deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu esperar Deus chegar, Eva, e assim que Jesus chegar, eu vou perguntar para ele o que faço, aí já decido com você se eu como fruto ou não. Eva poderia ter ouvido Jesus ou ter ouvido a serpente e depois da proposta da serpente pensar assim, é interessante o que você falou, mas eu vou perguntar para o meu marido primeiro, ou vou conversar com Deus primeiro e depois eu volto e vejo se eu como fruto ou não. Mas não foi isso que aconteceu. Ela ouvindo, deu voz, vendo a árvore, que o fruto era bom, pegou e comeu. Você pode ter isso. Davi pode ter pensado depois, olha, eu poderia ter pensado um pouco mais. Mas para esses casos, para esse evento da vida, existe a graça de Deus, existe uma graça que restaura, existe um julgamento de Deus e existe o nosso. Eu quero conversar sobre isso com você. Presta atenção em como Davi faz a digestão do seu pecado e depois que o fato já aconteceu, ele foi deflagrado, ele foi denunciado, Deus já apareceu, há a história de arrependimento e perdão e ele vai dizer o seguinte no verso 1, compadece-te de mim, ó Deus. Mas ele não está falando compadece-te de mim porque naquele dia eu não pensei direito. Ele não fala porque eu tive uma educação onde meus irmãos eram todos preferidos e eu preterido. Ele não fala compadece-te de mim porque meus pais se separaram. Compadece-te de mim porque eu cresci num grande centro ou eu cresci num lugar sem muitas oportunidades. Não, ele está dizendo compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi não está se justificando.
Davi não está explicando os seus pecados. Ele está colocando o perdão para os seus pecados em uma única confiança, porque Deus é bondoso, misericordioso e benigno. Ou seja, Deus, ou você tem misericórdia de mim, ou eu estou morto. Ele não está se justificando, ele não está explicando o pecado. Ele sabe que pecou e não está escondendo isso de Deus. E ele está dizendo algo importante sobre o pecado aqui. Apaga as minhas transgressões. Querido, eu quero começar um argumento muito importante sobre isso com você. Quando você dobra os seus joelhos e confessa os seus pecados, o que acontece com os seus pecados? Eles são apagados. Davi sabe disso. E é isso que ele pede. Apaga. Ele não fala empurra para lá, joga para outro canto, guarda numa gaveta. Ele fala, Senhor, apaga as minhas transgressões. Você está imaginando a cena? Você tem alguém que cometeu um pecado, que cometeu um deslize, que errou e sabe que errou. E agora, o que ele deve fazer é pegar o cordeiro, levar para o templo, levar para o altar, e ele tem que ter a confiança de que o pecado vai ser transferido para o cordeiro. Isso é muito importante para que você entenda a dinâmica do perdão. O pecador leva o cordeiro e no momento em que o cordeiro é morto, o pecado é transferido para o cordeiro. Para que o pecado seja apagado, o pecado tem que ser pago. Então agora, ao confessar o pecado sobre o cordeiro, esse cordeiro levará sobre si as suas iniquidades. O pecado agora está com ele, e a maldição que cairia sobre mim, que cairia sobre o pecador, agora não vem para o pecador, ele vem para o cordeiro. A morte agora, que iria para o pecador, não vai para o pecador, vai para o cordeiro. O que isso é importante? No que isso é importante para você e para mim? Quando você diz assim, Senhor, estou aqui pedindo perdão pelos meus pecados, agora você está transferindo tudo que era seu por causa do pecado, ou seja, a culpa, a vergonha, o medo e a morte, para aquele que decidiu pagar e apagar os seus pecados. Em que momento você tem a sua salvação totalmente garantida? Completa a frase se você conhece aí. O salário do pecado, você que está me assistindo aí, diga. O salário do pecado é a morte. Não é assim? Você que está me assistindo pelo YouTube, escreve aí nos comentários e comenta comigo. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Há uma troca. Você não morre porque Cristo morre. E você recebe o dom gratuito que é a vida eterna, que Ele merece, agora você passa a receber o que Ele merece. Ele merece a vida eterna porque Ele viveu perfeitamente e cumpriu perfeitamente a lei. Eu mereço a morte porque falhei diante da lei. Aí o que Deus faz? Uma troca em Cristo Jesus. Ele pega a morte que era minha e entrega a vida que era dele. Pergunta muito importante. Em que momento isso acontece? Isso acontece no momento em que você pede perdão. Então, para a gente resumir aqui o nosso estudo, quando Jesus morreu, você está salvo? Não. Quando Jesus morreu, Ele garantiu o crédito que será depositado na sua conta no momento em que você confessa. Ou seja, Jesus ali garante que haverá saldo para você, garante que haverá um Salvador, garante que há uma vida perfeita a ser oferecida para você. No momento que você pede perdão pelos seus pecados, Deus não está sendo morto de novo. Ele morreu de uma vez por todas, mas no momento em que você pede perdão pelos pecados, esse crédito, esse saldo, esse depósito de graça garantido na cruz cai na sua conta. Há uma possibilidade, há um Cristo que está ali intercedendo por você, que garantiu essa posição de intercessor. Há um Cristo que sabe que pode, que tem crédito para se salvar. Ele fala, Pai, perdoa. E agora esse perdão cai na sua conta e você está totalmente perdoado. Repito, em que momento o seu céu é garantido, a sua eternidade é garantida? No momento em que seu pecado é perdoado e você pede perdão. O que se acrescenta a isso na causa da sua salvação? Nada. Nada. Tudo que acontece depois desse ponto para frente é uma vida com Deus. Tudo que acontece desse ponto para frente é uma caminhada perfeita. E agora a lei entra na sua vida como regra de vida e de caminhada. Então você agora não precisa ter nada acrescentado. Agora continua o texto e a gente vai perceber que é um elemento importante. Ele vai dizer assim, verso 2.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim. Verso 4. Pequei contra ti somente. Quem é esse ti? Deus. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele coloca um elemento aqui. Parece subjetivo, parece oculto, mas ele está colocando uma terceira pessoa no processo. Eu pequei contra ti, eu e você. Sim, eu ofendi você, você foi ofendido pelo meu pecado, eu transgredi o teu mandamento, eu e você. Mas ele vai dizer assim, ó, de maneira que serás tido, serás considerado, serás julgado. Alguém vai olhar a maneira como você me tratou e vai, em seu próprio julgamento, dizer: Deus foi justo na sua maneira de falar e Deus foi puro na maneira de julgar. O que está dizendo? Davi está colocando um terceiro elemento, um terceiro personagem. Vamos trazer aqui para a gente. Quando Deus decidiu criar uma lei e quando Deus transmitiu a lei para você e você pecou, você tem um problema. O problema é seu. Eu pequei, o salário do pecado é a morte. Esse é o meu problema e é um problema que eu não consigo resolver. Segundo ponto, quando Deus decidiu perdoar você, ele teve um problema. Porque quando Deus fala, o salário do pecado é a morte e eu pequei, ele está sendo justo ao me matar. Ele está sendo justo ao colocar à disposição o dispositivo da lei que exige a morte do pecador. Ele é justo ao fazer isso. Mas aí ele diz assim, eu vou perdoar você, eu vou salvar você. Eu vou trazer você de volta para mim, eu vou te dar um novo acesso a você. Agora ele tem um problema. Então eu queria que você pensasse nessa trajetória que a história do santuário traz para a gente. Quando um pecador chega até a entrada do santuário, ele traz ali o pecado nele e o cordeiro que vai ser morto por causa do seu pecado. Agora o pecado é transferido para este cordeiro. E quando o pecado é transferido para este cordeiro, o cordeiro leva sobre si a maldição do pecado. Mas a história não para aí. O pecado agora, ele é simbolizado pelo sangue que é escorrido desse cordeiro morto. O sacerdote vai pegar esse sangue e levar esse sangue para dentro do santuário. Mas é importante a gente entender duas perguntas aqui. Quem é o sacerdote e o que o santuário simboliza no todo? Se você for para o livro de Apocalipse, nós vamos ver lá no finalzinho, no capítulo 22 do livro de Apocalipse, se você está com o costume de me acompanhar, se você está com uma Bíblia aí, eu queria que você fosse comigo para o capítulo 21. Falei 22, mas 21. No finalzinho do capítulo 21, verso 22, tem ali uma resposta à nossa pergunta. Capítulo 21 do livro de Apocalipse, verso 22, diz assim, olha, escuta. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Em síntese, os pães que compõem o mobiliário do santuário, as peças dentro do santuário, pão é Jesus, ele é o pão da vida. A luz do candelabro é Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. A arca lá dentro é o trono de Jesus, aquele que foi dado autoridade sobre o céu e a terra, toda a autoridade. O sacerdote é Cristo, nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Jesus e o sacerdote também é Jesus. O que do santuário simboliza Jesus? E a resposta é tudo. Tudo no santuário simboliza Jesus. Ele é o santuário. Quando, portanto, alguém agora que confessa o pecado passa para o cordeiro agora ele morre pelos pecados, e alguém pega o sangue no rito do santuário e leva para dentro, e agora vai aspergir o sangue lá dentro e vai manchar o santuário. Quem foi manchado? Jesus. Então, de uma maneira muito didática, eu quero chamar a sua atenção para uma pergunta importante. Davi diz assim, Senhor, apaga as minhas transgressões. E creia, querido, em nome de Jesus, a sua transgressão é apagada.
Celebre isso. Glorifique a Deus por isso, porque quando você confessa o seu pecado, Deus não permite que se faça menção do seu pecado. O seu acusador, Satanás, é calado porque ele não tem mais flechas para lançar contra você, porque Deus tirou esse ingrediente da acusação, que é um pecado que ainda está diante de você. Não está mais. Deus apaga a sua transgressão. Se você crê, diga amém por isso. E de onde, então, que esse pecado não é apagado? Se o seu pecado não está nos registros do livro da vida, não está no seu registro do céu, no sentido de causar acusação e dano contra você, se o pecado não está mais no coração de Deus, que agora não considera mais o seu pecado, onde está o seu pecado? Está pensando comigo? Vou te responder. Vamos pensar numa história. Imagine que um carro foi roubado por um pecador, um ladrão que roubou o carro. E o carro foi roubado e depois foi descoberto por câmeras de segurança quem roubou o carro, quando roubou o carro, qual era a marca do carro. Agora, essa pessoa que roubou o carro, ela conhece Jesus como seu, entende que ele é um Salvador. E o encontro com esse Jesus que ama, transforma esse coração. E ao transformar esse coração se rende. Entrou agora aquele ex-ladrão de carro, entrou lá no quarto, dobrou seus joelhos e falou: Cristo, eu não quero mais ser como eu sou. E agora ele confessa o pecado. Pergunta para você que está me assistindo: Deus perdoa essa pessoa? E a resposta é claro que sim. Quantas pessoas viram ele confessar o pecado e pedir perdão? Ninguém, só ele estava no quarto. Quantas pessoas sabem que esse carro foi roubado? Todos que participaram do processo de investigação, o dono do carro, a seguradora. Você está me entendendo? Em que momento é imputado o perdão e a vida eterna é garantida? No momento que essa pessoa confessou o pecado. E o pecado é apagado, mas o pecado não é apagado da memória da testemunha, da história de quem viu isso tudo. Como qualquer pecado, você pode ter brigado com alguém, esse alguém pediu perdão para você, mas agora é tirado essa ofensa da conta dela, mas a história da ofensa que foi feita contra você continua. Há perguntas sobre na mente de quem testemunhou o pecado que continuam sendo feitas. Ou seja, Deus, quando disse, eu perdoo o pecado, Ele trouxe sobre si a responsabilidade de ser justo e justificador. Ele justifica o pecador, Ele perdoa o pecador, mas agora Ele tem algo a fazer sobre este pecado. Agora Ele tem que ser justo, perfeito, pleno, e esse juiz assume a responsabilidade de dizer para criaturas inteligentes no seu universo que ele não foi imparcial, que ele não foi injusto e que o amor e a justiça dele caminham juntas. Olha, a pergunta de Davi é: você será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, Davi está dizendo que o julgado do juízo é Deus. Olha o que Paulo vai dizer no seu comentário em capítulo 3 do livro de Romanos. Ao escrever no capítulo 3 do livro de Romanos, ele vai começar o argumento num contexto para a gente dizendo assim: qual é então a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sob muitos aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Agora ele vai dizer assim: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas suas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Davi e Paulo, dentro da verdade bíblica, estão dizendo algo para a nossa consideração profunda. Para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Ele considera que, em essência, quem está sendo julgado é Deus. Sim, e eu queria que você considerasse isso com a máxima importância. Você, querido, quando é colocado em juízo, só é colocado em juízo e a acusação é contra você. E você passa a ser o julgado no juízo se você
hoje está levando sobre si seus próprios pecados. Aquela pessoa que é julgada no juízo e é condenada no juízo é aquela que optou por enfrentar o juízo com a própria vida, com o próprio currículo. Mas em Cristo, a verdade do Evangelho é que eu entreguei a minha vida para Jesus, e você que está me ouvindo também, que está me assistindo também. E se você não fez isso, hoje é o momento de fazer. Entregar a vida para Jesus é aceitar a troca do Cordeiro. Agora você enfrenta o juízo com a vida do Cordeiro. Cristo é seu advogado, Cristo é o juiz, mas acima de tudo, Ele é seu substituto no juízo. E como que Ele é meu substituto? Ele está dizendo assim, olha, você precisa de uma vida para enfrentar o juízo. Que vida que eu tenho, que eu posso enfrentar o juízo? Eu só posso enfrentar o juízo e sair de lá vivo se a minha vida for perfeita. Ele fala, pega a minha vida perfeita para você. Então agora, lá no livro da vida do Cordeiro, Ele coloca essa vida para que eu enfrente o juízo. Então quando o seu nome é citado no livro do juízo, quando o seu nome é citado no julgamento, a vida que aparece lá é a vida de Cristo. Então você tem o currículo de Cristo no juízo. Mas Senhor, e a minha vida? A sua vida foi com Ele para a cruz. E agora na cruz há a exposição de todos os seus pecados. Ali há a pena para todos os seus pecados. E ali Cristo estava julgando, e Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E outro texto maravilhoso é que aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uau! Cristo expôs os seus pecados no juízo, para que você tivesse os pecados todos substituídos, pagos e apagados por Ele. E agora Deus diz assim, e para o universo todo, olhem para mim, analisem o que eu fiz por Ele, me julgue para ver se o processo todo não foi conduzido na mais absoluta perfeição. O juízo, em essência, querido, querida, é o julgamento de Deus. Deus se coloca para ser julgado e permite que todos os seres inteligentes do universo analisem a forma como Ele salvou você. Você não precisa ter nada acrescentado para que você tenha certeza da eternidade, mas Deus expõe o seu caráter para que você e eu tenhamos a segurança de que viver para sempre com Ele é algo eterno, duradouro, feliz e sem absolutamente nenhum medo. Ele fala, me julgue. E Davi fala, quando ele for julgado, ele vai vencer. Paulo fala, quando ele for julgado, ele deixará bem claro que o processo de salvação foi perfeitamente conduzido. Esse juiz é justo, puro e justificador. Mas antes de eu orar com você, eu quero te fazer uma pergunta para a sua reflexão e ela vai ter uma resposta. Se Deus foi acusado de ser injusto e venceu no julgamento, se Deus se colocou sob o escrutínio de todos os seres inteligentes e expôs todo o seu caráter no processo de julgamento, o que Ele usou como prova? O que é a prova de que Ele está correto? A prova de que Deus vence é você. Sim, Ele confia no efeito da graça. A gente olha, por exemplo, no livro de Jó, quando Deus é acusado de não produzir um amor suficiente que resiste à prova, Ele fala, viste meu servo Jó? Quando Davi fala, venhas a vencer quando for julgado, ele está dizendo que assim, o que Ele vai produzir em mim por causa dessa graça, não uma vida que não tenha erro nenhum, mas uma resposta de um coração que diz assim, Ele é meu Salvador. O que você vai dizer para Deus? Hoje, quando Deus é acusado, Ele fala, pergunta para eles, o meu amor produziu amor neles. E é por isso que eu vou orar, para que você experimente isso. Querido e santo Deus, que alegria poder chamá-lo de Pai, que alegria poder desfrutar do seu amor e que é encontrado em Cristo Jesus. Senhor, obrigado porque pela Tua graça e misericórdia somos salvos pelo Teu perdão e pela Tua graça podemos viver em resposta a este amor. Senhor, salva-nos para Ti, que na sua vida testemunhe da Sua glória. Em nome de Jesus. Amém.